Muito bom. Boa noite para todos. Que Deus, nosso Pai, possa nos fortalecer, nos iluminar e ajudar que todos nós possamos continuar nossa caminhada de progresso espiritual. Nós queríamos aproveitar a oportunidade e conversar um pouco sobre equilíbrio. Pensamos neste assunto porque, em geral, as pessoas, quando procuram um centro espírita, procuram uma casa de orações ou meditação, procuram um local para referências em termos de espiritualidade, ou procuram um conselho profissional sobre pensamentos, situações emocionais em uma época em que estejam atravessando dificuldades pessoais, em geral costumamos dizer, as pessoas vieram à procura de equilíbrio, sentem necessidade de reequilibrar-se. Então, nos parece que falar um pouco sobre equilíbrio é algo que toca a todos nós. Queríamos, em primeiro lugar, pensar sobre este conceito, esta noção sobre equilíbrio. Primeira coisa que vem à mente, eu creio que se nós pensarmos em equilíbrio é a palavra, uma balança de dois pratos, onde equilibrium do latim seriam pesos iguais. Então, mentalizamos uma balança de pesos, um peso em cada braço da balança, e dizemos que a balança está equilibrada e os braços permanecem na mesma altura quando os pesos de cada lado são iguais. E o que teria essa noção de equilíbrio, de pesos numa balança, em relação com o equilíbrio do ser humano? Bom, primeiro, vamos pensar um pouco no equilíbrio do corpo humano. O corpo humano, para poder se locomover, para poder permanecer numa situação confortável qualquer, seja em pé, seja sentado, ele encontra a sua posição de equilíbrio. Eu queria dizer para vocês que eu sempre tive dificuldade com o equilíbrio do meu corpo. Eu, desde criança, tive um pouco de sobrepeso, até hoje vocês podem perceber isso, eu sou um pouco gordinho, e tenho, os meus pés têm uma certa falta de curvatura, né? É como se diz aí, em português pelo menos, o pé chato. E isso me causou, desde a infância, dificuldade para caminhar, porque era frequente eu tropeçar, levar tombos na rua, cair e esfolar os joelhos. Então, isso sempre tive como uma dificuldade na vida. Até muito recentemente, quando um amigo que me começou a tratar de dores nas costas, ele começou a fazer uma avaliação da musculatura do meu corpo, e eu contei para ele que tinha essa dificuldade de a toda hora tropeçar. Então ele sugeriu que eu fizesse exercícios diários para melhorar o equilíbrio. Então eu vou mostrar um exercício para vocês, só para vocês terem uma ideia de que tipo de exercício ele me pediu para desenvolver. Que é, eu vou sair um pouco longe do microfone agora, né? Fico em pé sobre uma perna, levanto a outra, abraço o joelho com o braço oposto e estico este braço. E tem que ficar aqui por 3, 4, 5 segundos, talvez até 10 segundos.
eu não conseguia ficar nem um segundo. E depois a mesma coisa do outro lado. Se vocês quiserem experimentar nas suas casas, podem fazer, porque eu percebi que eu tinha uma dificuldade de manter um tempo muito curto sem perder o equilíbrio e ter que colocar o outro pé no chão para não cair. O que aconteceu é que com a repetição, o meu amigo, que é um profissional de fisioterapia, me explicou que na planta dos pés há uma série de neurônios conectados à pele que transmitem as informações uns para os outros sobre a posição e o esforço que cada parte do pé está fazendo para suportar o peso do corpo. E com o treinamento, existe uma reação muito rápida do sistema nervoso ativando as partes dos músculos sob a planta do pé que permitem distribuir o esforço e evitar a queda ou o desequilíbrio. E repetindo e repetindo e repetindo todos os dias, este sistema de nervos desenvolve mais rapidez ao reagir numa diferença de pesos. E com o tempo adquire a capacidade de responder mais rápido do que o cérebro, com a visão, pode perceber de que está havendo um desequilíbrio. E o próprio pé já evita uma mudança de posição. Perceberam e entenderam qual é a ideia de treinar essa capacidade? O fato é que, depois que eu comecei a alcançar o nível de ficar 5 segundos sem me desequilibrar, eu nunca mais tropecei na rua. Então funcionou. Nós buscamos o equilíbrio do corpo para evitar uma queda. E a queda causa dor e prejudica, como eu lhes falei, eu ficava com o joelho machucado e às vezes com as mãos machucadas quando caía. É necessário o equilíbrio para evitar um sofrimento maior. Isso com relação ao equilíbrio corporal. Existe também um sistema no nosso ouvido interno que é responsável por transmitir ao cérebro a relação de posição entre o nosso corpo e o mundo que nos rodeia. Então, a simples mudança de alguns centésimos de milímetro e centésimos de grau de inclinação da posição do ouvido faz com que o líquido no interior dele transmita para o cérebro as informações sobre como nós estamos nos movimentando no mundo. E quando há, por exemplo, enfermidades neste sistema, que costuma se chamar de labirintite, esta doença, as pessoas não conseguem nem levantar, nem sentar, têm que ficar deitadas num quarto escuro até que o equilíbrio se recupere. Então vocês percebam que o equilíbrio é uma necessidade constante. O próprio corpo possui mecanismos para manter o equilíbrio e justamente para evitar que o nosso corpo tenha problemas maiores. Bom, nós podemos estender este assunto para o equilíbrio da alma também, mas eu queria falar ainda sobre os tipos de equilíbrio. A física estuda os tipos de equilíbrio. Há situações de equilíbrio que requerem maior ou menor energia para o equilíbrio ser mantido. Então, eu queria fazer uma demonstração dos 3 tipos de equilíbrio que a física
classifica para os corpos sólidos. Se eu pensar no equilíbrio deste corpo, que é um cilindro, e pensar nesta posição, esta posição, o cilindro permanece na parte côncava da superfície que o apoia. Então, se eu aplicar uma energia tentando retirar este corpo do equilíbrio, por exemplo, uma pequena força paralateral, ao passar esta força, ao esta força ser retirada, a posição de equilíbrio é recuperada naturalmente. É fácil de perceber isto, não? Este é o que nós chamamos de equilíbrio estável. Ou seja, a posição natural de equilíbrio, ela é recuperada mesmo que uma quantidade maior de energia retire o corpo do equilíbrio. O segundo tipo de equilíbrio é este equilíbrio plano, horizontal. Se eu colocar uma força para tirar este corpo do equilíbrio, ele vai encontrar uma outra posição de equilíbrio diferente da original. Ele não está mais na situação original, mas ele encontrou uma nova posição de equilíbrio, que os físicos denominam equilíbrio indiferente. E existe uma terceira posição de equilíbrio, que é quando, em vez da posição côncava ou plana, a posição é convexa. Este corpo está em equilíbrio. Agora eu preciso da ajuda de um voluntário. Você vem aqui? Olha aqui. É isso. Vocês veem que eu mantive o equilíbrio mesmo com a situação convexa. Mas coloca uma forcinha pequena. Pode tirar a força. Ele não mais recupera a posição de equilíbrio. Nem a mesma, nem uma outra. Esse é o chamado equilíbrio instável. Então, o equilíbrio estável sempre recupera a posição. O equilíbrio indiferente encontra uma nova posição de equilíbrio. E o equilíbrio instável, com uma pequena energia, não recupera mais a posição de equilíbrio. Isto é interessante para pensarmos não só sobre os corpos físicos, mas também sobre nossos estados espirituais. Há ocasiões em que, mesmo quando nós enfrentamos dificuldades, nós não nos abalamos e permanecemos com nossos compromissos, com nossas ideias, com nossos pensamentos. Há situações em que nós recebemos uma influência do mundo exterior e mudamos, mas isto não nos causa muito prejuízo, apenas nos transformamos para uma outra posição. E há situações em que nós sofremos uma influência externa e perdemos o equilíbrio e não conseguimos mais recuperá-lo. Então isso acontece em níveis emocionais e espirituais. É interessante nós lembrarmos que o ser humano se manifesta em muitos níveis e com atividades diferentes. Nós somos seres vivos. Então, o primeiro nível de manifestação do ser humano é o da vida orgânica. Funcionar o coração, a respiração, ou seja, os pulmões se movimentarem, o sistema digestório digerir os alimentos. Tudo isso faz parte de manter a vida. Nós temos esse aspecto da vida do ser humano encarnado, manter a vida. E de vez em quando, esse sistema de vida entra em desequilíbrio. Quando temos uma doença,
uma febre, uma infecção, um problema mais grave, pode retirar a nossa vida orgânica da situação de equilíbrio. O próprio corpo tem recursos para voltar ao equilíbrio. Quando nós contraímos uma enfermidade por vírus ou por bactéria, o nosso sistema de defesa imediatamente procura os organismos estranhos e tenta removê-los e tenta eliminá-los do nosso corpo para que volte à situação de saúde, que é o equilíbrio da vida orgânica. Se houver dificuldade neste combate dessas forças que estão tirando o equilíbrio da vida orgânica, então a situação de doença se agrava e nós precisamos da ajuda de profissionais, do médico, de uma internação em hospital, de uma avaliação clínica, de tomar medicamentos. São recursos que ajudam a recuperar o equilíbrio da saúde quando nosso próprio organismo não tem condições de fazer isso apenas com seus recursos. Bom, nós temos um outro nível que não é simplesmente manter a vida, mas utilizar os nossos recursos de movimento, de habilidades, ou seja, tudo aquilo que nós treinamos. É um pouco difícil de separar esta vida orgânica automática da parte biológica do nosso movimento. Mas é só pensar assim: a respiração, as batidas do coração, elas não precisam ser ensinadas para uma criança que acabou de nascer. Desde o primeiro momento de vida, o bater do coração e a respiração iniciam. E nós temos desde a infância a capacidade de ver, ouvir, sentir cheiros, tocar, ou seja, os sentidos também fazem parte da vida orgânica básica. Porém, há algumas habilidades que nós precisamos treinar, porque elas não nascem prontas com o nosso nascimento. Por exemplo, andar. Por exemplo, alimentar-se. É fácil lembrar que nossos pais dedicaram um tempo das suas vidas para nos ensinar a andar, para nos ensinar a comer, para nos ensinar a ir ao banheiro, para nos ensinar a falar as primeiras palavras. Então, estas capacidades treináveis também fazem parte do nosso organismo, mas elas precisam da ajuda de um treinamento, de um apoio de outras pessoas e de um aprendizado que une o cérebro e o corpo e o resto do corpo para fixar esta capacidade. Então, a capacidade motora, ela é desenvolvida. Eu creio que isto, assim, também não tem nada a ver com a capacidade de raciocinar, com a capacidade de lembrar, com a capacidade de pensar. Eu creio que muitas vezes já aconteceu conosco de derrubar um objeto e a gente conseguir, depois de algumas tentativas, evitar que ele caia ao chão, como aconteceu agora. Todos nós temos esta habilidade. Esta habilidade não é intelectual. Esta habilidade, ela é automática. Ela foi treinada, porque se eu fosse utilizar o raciocínio intelectual para evitar que este corpo caísse ao chão, eu teria que usar uma máquina calculadora para escrever as equações do movimento e calcular o movimento da minha mão para interceptar a queda. Isso demoraria umas 3 horas e já teria esse corpo caído ao chão. Quer dizer que esta habilidade, ela não é intelectual, é uma habilidade diferente, uma habilidade motora. Nós precisamos de equilíbrio motor e o exemplo é esse que eu lhes dei.
quando nós andamos, nós precisamos conservar o equilíbrio e nós não podemos ficar o tempo todo caindo. E a minha deficiência antes de fazer aqueles exercícios era com equilíbrio motor. Às vezes nós temos dificuldade com isso e precisamos, portanto, da ajuda de um profissional para treinar a capacidade de manter o equilíbrio motor. Existe ainda 2 níveis de atividade do ser humano encarnado que nós podemos facilmente identificar, que são o nível das emoções e o nível do intelecto. A manifestação da capacidade intelectual é a capacidade de recordar fatos, de associar ideias, de fazer deduções lógicas, de entender como funcionam as coisas. Isso tudo faz parte da atividade do nosso intelecto. E precisa também que o nosso intelecto mantenha o seu equilíbrio. Muitas vezes, os nossos pensamentos enveredam por uma situação onde eu só consigo pensar numa coisa. Então, tudo mais acaba ficando em segundo plano. Certamente uma situação de desequilíbrio. Se eu pensasse naquela imagem dos pratos da balança, se eu só penso numa coisa, o prato da balança fica mais pesado para um lado e todas as outras coisas ficam ficam em falta em termos de atenção intelectual. Então, é necessário a gente desenvolver as capacidades do intelecto. Nós vamos à escola, aprendemos a nos comunicar, aprendemos a calcular, aprendemos a registrar fatos na memória, aprendemos a associar que quando acontece uma coisa, em sequência pode acontecer outra. Isso tudo são exercícios da nossa capacidade do pensamento. E finalmente a questão das emoções, que estão num nível de manifestação que não é nem o motor, nem o orgânico e nem o intelectual. Por que nós gostamos ou não gostamos de algo? Por que alguma coisa nos atrai e outra nos repele? Muitas vezes não há uma explicação intelectual ou racional para isso. Pode ser que eu chegue num ambiente e tudo me agrade. E é difícil de explicar o porquê. É porque as pessoas sorriem, abraçam, porque as cores com as quais foram pintadas as paredes são agradáveis para mim, o som está suave, as pessoas se movimentam e falam de uma maneira calorosa, envolvente, amorosa. Não tem uma explicação racional, simplesmente a somatória desses fatores me traz uma impressão benéfica e eu quero ficar ali, eu quero permanecer, eu quero me envolver mais com este ambiente, com estas pessoas. Muito obrigado. Imagine o oposto. Pode acontecer que eu chegue num lugar onde, de uma maneira geral, não é a intenção de me causar desagrado, mas a postura, a atitude das pessoas presentes, ou a cor das paredes, ou o ruído, ou a forma como os móveis estão dispostos, podem causar uma situação de desagrado. Então, eu estou exemplificando com uma situação emocional de agrado ou de desagrado. Mas as situações emocionais, elas podem ser de complexidade crescente, que podem me causar, por exemplo, entusiasmo, ou pode me causar um desânimo, pode me motivar, ou pode me deixar bem retraído. Então, as variações emocionais também estão sujeitas à conquista do equilíbrio e à falta do equilíbrio. Quando eu vou muito para uma direção, quando algo me agrada demais ou quando me desagrada demais, é necessário a gente buscar o equilíbrio. Queria falar ainda que as emoções em geral nascem devido
as nossas relações com as outras pessoas. Tudo aquilo que está associado a estados emocionais nasceu, em geral, na forma como nós nos relacionamos com os outros seres humanos. Os primeiros seres humanos com os quais nós nos relacionamos são a nossa família. Nós podemos perceber que a família tem um espírito de união e de proteção, de ajudar e de ensinar. E é inexplicável, por razões simplesmente lógicas, a relação emocional entre um membro de uma família e os demais membros da família. Nós nos sentimos protegidos, nós temos responsabilidades em relação aos outros, nós às vezes ficamos irritados quando o outro falha, ou então quando o outro nos corrige e entra em choque conosco. São situações onde é difícil de descrever em termos racionais que tipo de estado interior surge, mas com certeza é uma associação de várias emoções. Então as emoções elas são desenvolvidas no ambiente familiar e depois elas começam a se tornar cada vez mais complexas quanto mais variadas são as nossas relações com os outros seres humanos. Começamos a conhecer os vizinhos quando somos crianças, vamos para a escola, depois conhecemos outras pessoas na mesma idade, pessoas de idade diferente, pessoas que têm experiências diferentes, passamos para o ambiente profissional e encontramos uma variedade de situações. Então vão se tornando cada vez mais variadas as relações com os seres humanos e, portanto, o quadro emocional de um ser humano vai se tornando cada vez mais variado e complexo. Bom, existe ainda um quinto estado de manifestação do ser humano encarnado que é menos conhecido e menos estudado, que são as nossas capacidades espirituais, que não dependem do fato de nós sermos pessoas que estão neste momento encarnados, ou seja, animando um corpo físico numa vida. Quando nós deixarmos de estar neste plano físico, ou seja, aquilo que vulgarmente podemos chamar de morte, o nosso futuro estado é um estado que não terá um corpo físico, então não terá a vida orgânica, não terá a manifestação motora, mas manterá a vida emocional, a vida intelectual e a relação com o mundo espiritual, que no momento, como nós não vemos e não percebemos num estado comum, em geral nos afeta pouco. A forma como o mundo espiritual influencia uma pessoa que está encarnada, em geral, pela inspiração dos seus mentores espirituais, que são espíritos desencarnados que, desejando o nosso bem, projetam ondas mentais para nos influenciar, e também há espíritos que podem estar numa situação ou de sofrimento ou de oposição a nós, e inspiram para nós pensamentos que nos tiram da situação de equilíbrio. Então, estas capacidades espirituais são algo que são características da alma, porém, em geral, pouco estudadas, porque os nossos compromissos como seres humanos encarnados fazem com que quase 100% do nosso tempo nós fiquemos voltados para os interesses da vida material. Nós ganharmos dinheiro com a nossa profissão, nós cuidarmos da nossa família, nós nos deslocarmos na cidade, enfim, são situações típicas do homem encarnado. E as situações da vida espiritual muito pouco afetam nossas lembranças e nossos pensamentos. Então, são as manifestações do ser humano menos estudadas, são as capacidades dele como espírito, independente de estar encarnado ou desencarnado. É possível haver desequilíbrio nestes 5 níveis.
Então nós já falamos, quando há um problema no nível orgânico, no nível motor, nós procuramos um profissional, um médico, um clínico, ou um hospital, uma estrutura que nos ajude na saúde. Quando nós estamos em desequilíbrio emocional, pode ser que procuremos um psicólogo, pode ser que procuremos um amigo, pode ser que procuremos alguém que preste atenção em nós e tenha a capacidade de ouvir e nos aceitar. Quando estamos com um problema intelectual, pode ser que precisemos da ajuda de um profissional. Por exemplo, se eu estou com um problema financeiro, eu vou procurar alguém que possa me ajudar tecnicamente. Alguém, um gerente de banco ou um amigo que entenda de economia. Se eu estou com um problema na minha casa e preciso da ajuda de um engenheiro ou de um arquiteto, são coisas ou dificuldades do nível intelectual. E se eu estou com um problema de ordem espiritual, das relações minhas comigo mesmo, com as outras pessoas, mas no nível espiritual, sejam encarnados ou desencarnados, então uma ajuda que compreenda recursos da espiritualidade é necessária. Então, dependendo do tipo de carência de equilíbrio, pode ser que eu não encontre recursos em mim mesmo para ajuda, para a recuperação da situação de equilíbrio e preciso do apoio ou da ajuda de outras pessoas ou de outras instituições. Agora, é importante nós pensarmos que o nosso equilíbrio do ponto de vista emocional, intelectual e espiritual, assim como, desculpem, todos os equilíbrios, o orgânico e o motor, dependem muito da nossa própria atitude. Se eu não me dispuser a buscar o equilíbrio, então cada vez mais distante eu fico desse equilíbrio. Se eu não me dispuser a saber quem pode me ajudar, muitas vezes eu fico girando em círculos sem encontrar uma solução. Então, são estas as situações para as quais uma estrutura como o Centro Espírita está disponível para as necessidades de equilíbrio espiritual e, em algumas vezes, de equilíbrio emocional e também, algumas vezes, em termos de equilíbrio intelectual. Pode ser que em algum momento da minha vida eu comece a questionar as coisas que acontecem na vida. Então, entender por que há tanto sofrimento, por que há muita injustiça, por que a felicidade parece tão distante do mundo, pode exigir algumas considerações de pensamento. Senão eu vou ficar muito tempo andando em círculos e aprofundando pensamentos e pensamentos e pensamentos sem encontrar uma solução ou uma resposta. Isso me dá uma posição de desequilíbrio, porque acaba cansando a mente e pode gerar desequilíbrio em outras áreas, principalmente na área emocional. Pode acontecer que eu tenha um problema de relacionamento e isso gere um desequilíbrio emocional muito forte. Quando me sinto rejeitado, me sinto humilhado, me sinto desprezado, me sinto esquecido ou me sinto desconsiderado. E pode ser que isso seja verdadeiro ou pode ser que isso seja uma impressão. Não importa. O que acontece é que eu começo a entrar num desequilíbrio. Alguma coisa que faz com que os pratos da balança se desnivelem. Então, por exemplo, ao entrar num processo emocional negativo, acabo me esquecendo que eu recebi a vida, que eu tenho pessoas que gostam de mim, que há atividades nas quais eu me encontro e me satisfaço, que há recursos na vida como o sol, a luz, andar e desfrutar da natureza. Tudo isso existe, mas parece que não tem peso nenhum, porque o que pesa mais são as coisas que me levam a ser pessimista. E há também situações onde
É inexplicável o fato de que só me ocorrem lembranças desagradáveis, ou que só me ocorrem perspectivas e ideias para o futuro que parecem negativas. E é difícil de explicar por quê, quando tudo à minha volta parece bem, mas a minha situação de sintonia parece se sintonizar apenas com coisas negativas. Isso pode ter uma causa espiritual. Então, é só para separar as várias causas de desequilíbrio, para que a gente possa perceber o quanto, primeiro, reconhecer isto é importante. E segundo, saber quem pode nos ajudar. Nas situações de carência do equilíbrio espiritual, quando há ondas de pessimismo, ou ondas vibratórias, energias que não são facilmente explicáveis, impressões que nos tiram do equilíbrio, que podem ter uma causa no mundo invisível. Então, a Casa Espírita e, inclusive, as demais instituições em outras religiões oferecem um ambiente e uma série de atividades de acolhimento que podem nos restaurar o equilíbrio espiritual. Para isso, uma atividade como esta foi organizada, onde as pessoas que estabeleceram o compromisso de manter essa atividade nos recebem, procuram conhecer um pouco da dificuldade que estamos vivendo, sem serem invasivas ou intrometidas em nossa vida. Buscar oferecer alguns pensamentos que ajudem no nível intelectual, no nível emocional e no nível espiritual, que é quando se faz uma palestra, o que nada mais é do que um processo de comunicação em que algumas ideias são organizadas e as pessoas, ao ouvirem, refletem. E também há pessoas que foram treinadas para oferecer energias que ajudam a recuperar o equilíbrio espiritual. Quando a nossa sintonia com bons espíritos, boas ideias e boas emoções é recuperada e atenuada aquele lado que nós temos de ligação com ideias, espíritos e emoções que nos trazem negatividade. Essa é a proposta do Centro Espírita na busca do equilíbrio. Nós todos necessitamos de equilíbrio. Para o voluntário da Casa Espírita, uma forma de manter o seu próprio equilíbrio, porque, vamos lá, não é possível alguém dar o que não tem. Então, o grupo, a equipe que mantém o Centro Espírita, também cada um precisa fazer os seus esforços para manter-se em equilíbrio. É uns ajudarem os outros, todos concordarem num processo de colaboração e, principalmente, nós nos sentimos bem quando ajudamos outras pessoas. Então, isso nós denominamos amor. Às vezes nós confundimos o amor com desejar intensamente o bem de alguém. Mas, na verdade, o amor é a combinação de desejar, preparar-se e fazer coisas que levem ao bem do outro. Então, só desejar é amor incompleto. Realizar atividade é a completude do amor. O amor só se completa quando realmente, além de desejar o bem, nós conseguimos realizar o bem. Nós sempre vamos ter uma certa incerteza se fomos bem-sucedidos ao realizar o bem ou não, porque ainda temos muitas imperfeições, ainda temos muitas limitações. Mas, prestando atenção em nossa consciência, nós temos uma boa bússola que indica se nós estamos na direção correta.
A lei de Deus, ela está gravada na consciência. Nós estamos num nível de evolução, seres humanos do planeta Terra, cada um de nós tem dentro de si recursos e condições para avaliar se está fazendo bem ou não está fazendo bem. Interrogar-se a si mesmo e responder com sinceridade, não para um juiz, não para uma terceira pessoa, não para um amigo, e sim para si mesmo. Se sente que aquilo que fez foi bom, se aquilo que fez ajudou alguém, se aquilo que fez não prejudicou outra pessoa. Nós temos como referência as lições do Evangelho, porque as lições de Jesus, elas foram dadas através do processo do exemplo. Tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, ele fez. Quando ele dizia que nós devemos nos amar, ele fez atitudes de amor para todas as pessoas com quem se relacionou. Por exemplo, perdoar as pessoas que o condenaram à morte. Difícil tarefa. Mas se ele só tivesse falado que devíamos perdoar nossos inimigos, e no momento em que ele foi levado à morte, ele não tivesse perdoado a quem levou a esta condição, ele não estaria exemplificando aquilo que ele ensinou. Então percebam que para nós, por estas razões, Jesus é uma referência significativa para nós, para o nosso procedimento e para a nossa busca de equilíbrio. Em nenhum momento Jesus teve instantes de desequilíbrio em sua vida, porque cuidou da sua saúde, cuidou das relações com as outras pessoas, cuidou das suas ideias e pensamentos com clareza, cuidou da conexão com a espiritualidade e com as forças do nosso Pai Criador para poder realizar a sua missão. Então, exemplo de equilíbrio para nós é Jesus. E é claro que mesmo as religiões não cristãs concordam com todos os princípios do que está no cristianismo. Então, as religiões orientais, todas elas prescrevem para as pessoas a atitude de perdão, de respeito, de amor, de ajuda, de humildade, de tolerância, com outras palavras, com outros recursos de ensinamento, mas a essência é a mesma. A busca de equilíbrio, ela exige de nós um certo esforço. Às vezes, se nós estamos numa situação onde precisamos de algum apoio, nós podemos contar uns com os outros. Hoje, uma pessoa pode ajudar a outra a recuperar o seu equilíbrio. Quem sabe se amanhã, esta pessoa que foi ajudada estará em condições de ajudar a primeira pessoa a recuperar o seu próprio equilíbrio. Nós nunca sabemos. Nós todos estamos numa situação de aprendermos, de sermos aprendizes das lições básicas da vida. Havia um instrutor na doutrina espírita, há muitos anos atrás, que resumia a coisa de uma maneira bem prática. Em termos de evangelho, nós ainda somos todos analfabetos e estamos aprendendo o beabá. Então, uma hora um ajuda o outro, em outra hora o outro ajuda o primeiro, né? E se nós lembrarmos, a busca de equilíbrio é algo que nós podemos fazer sempre em grupo. Pode ser que eu esteja sozinho na minha casa, mas pelo pensamento eu posso lembrar de todas as pessoas a quem eu quero ajudar e a todas as pessoas que já me ajudaram. Só esta lembrança já é um primeiro passo na minha busca de equilíbrio, porque eu reconheço que há fontes para recuperar o meu equilíbrio.
que eu reconheço que há pessoas que podem ajudar. Então, ao lembrar disso, isto é o primeiro passo e é essencial. Uma coisa interessante é que, às vezes, eu tenho uma situação de desequilíbrio comigo mesmo devido à forma como eu considero a dimensão do tempo. Quero falar do passado, do presente e do futuro. Às vezes, eu me desequilibro porque fico muito com emoções e pensamentos presos a algum momento do passado. Ou seja, um exemplo, alguém me feriu, alguém me prejudicou e eu não consigo esquecer. E dá a impressão que os dias passam, mas a minha mente fica presa naquele momento da ofensa. Isso é um desequilíbrio, porque eu tenho que viver o momento presente, mas eu estou com a balança do passado fazendo eu me pender para a situação de desequilíbrio. Às vezes, pode acontecer que o que causa o meu desequilíbrio é o presente. Eu me recuso a lembrar das coisas que fiz, me recuso a pensar no futuro e apenas quero viver o momento presente para curtir a vida, para viver todas as sensações do momento sem qualquer noção de responsabilidade. Então, às vezes, eu causo um desequilíbrio porque a balança do presente está atraindo todo o meu consumo de energia para viver o momento atual, sem consequências nenhuma. E às vezes, pode ser que o futuro seja o meu ponto de equilíbrio. Quando eu fico com a cabeça nas nuvens, fazendo planos para o futuro, achando que tudo vai ser melhor, mas nada fazendo hoje para construir esse futuro. Então, os sonhos e as aspirações são uma causa de desequilíbrio. E é preciso voltar o pensamento para, não, estou aqui, estou agora, há dificuldades a vencer para construir esse bom futuro. Então, também é importante nós lembrarmos que não posso viver no passado, não posso viver sonhando com o futuro, não posso simplesmente esquecer as consequências e ficar curtindo as sensações do presente. É necessário. O tempo existente é o tempo presente. Ele é o minuto que passa. O minuto que passa, ele não pode ser reaproveitado, porque o tempo, na nossa condição atual, ele não retorna. Então eu preciso simplesmente lembrar, eu sou tudo aquilo que eu fiz de mim mesmo no passado. Não posso voltar atrás e reconstruir esse passado, mas eu tenho que aproveitar o momento presente, porque o bom futuro depende do que eu estiver fazendo agora. Se eu encontrar esse equilíbrio entre ser responsável com o presente, ser grato ao passado e ter esperança para o futuro da minha vida, eu encontro naturalmente o equilíbrio. E quando eu estou em desequilíbrio nas várias manifestações da vida, eu preciso lembrar que posso contar com a ajuda de amigos. Posso contar com profissionais, com pessoas experientes, com estruturas no campo espiritual e, acima de tudo, Deus organizou a vida para o nosso desenvolvimento. Então, se nós tivermos a serenidade de observar as coisas à nossa volta, vamos perceber que ao nosso alcance existem recursos de equilíbrio. Um dos mais práticos ao nosso alcance é chamado prece ou oração. Ele está ao nosso alcance. É uma atitude que eu posso ter a qualquer momento. Em qualquer momento, em qualquer situação, é possível lançar uso do recurso da prece. Algumas pessoas às vezes dizem, nós não precisamos fazer prece, nós não precisamos orar, Deus não é sábio, então Ele sabe aquilo que nós estamos precisando, nós não precisamos pedir para Ele.
Deus é tão sábio que sabe o que nós estamos precisando e já está nos dando aquilo que nós estamos precisando. Só que nós não estamos enxergando. Aquilo que nós estamos precisando para resolver o problema do momento está ao nosso lado. Só que a gente não está vendo. A atitude da oração permite que nós ampliemos a sensibilidade e passemos a descobrir, entre aspas, descobrir, porque já está lá, o recurso que Deus está nos dando. Um amigo nosso dizia que a oração era comparável à pessoa que está com sede, precisa de água, e ela está ao lado de uma fonte de água cristalina. Só que nós estamos com uma garrafa com a tampa fechada. E nós colocamos a garrafa lá, a garrafa não se enche de água. Orar é simplesmente tirar a tampa da garrafa. Então, orar é abrir a tampa da nossa garrafa espiritual para receber os recursos que Deus já sabe que nós estamos precisando, que já está colocando ao nosso alcance, e a gente só está faltando abrir-se para receber esses recursos. Isto é uma fonte de equilíbrio que está ao nosso alcance em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Então, meus amigos, nós gostaríamos, de todos nós nos ajudarmos na busca de equilíbrio. Espero que tenha sido útil lembrar para cada um de nós. Cada um é responsável, cada um tem condições, cada um tem recursos. Tenhamos a certeza de que estamos vivos justamente, nós existimos justamente para nos desenvolver, e todos os recursos para nos desenvolvermos com equilíbrio, Deus já colocou à nossa disposição. Tá bem? Então, desejamos que todos nós tenhamos uma caminhada de equilíbrio e de amor.